Seja bem-vindo ao Core. E nesse vídeo eu gostaria de falar sobre tomada de decisão. Olha, eu acho que de todas as habilidades, competências que a gente trabalha aqui dentro do Core, eu acho que está todo mundo acostumado a falar de autoconhecimento, de disciplina, organização, foco, empatia. Mas eu sinto que as pessoas ficam um pouco espantadas. Tomada de decisão, isso pode ser considerado uma habilidade? Habilidade de tomar boas decisões? Como é que é isso? Sim, tomar decisões é uma competência que a gente adquire sim e pode melhorar. E como é que a gente pode melhorar tomar boas decisões? Primeiro, entendendo que qualquer escolha que a gente faça é uma decisão que a gente tomou. E à medida que a gente está com a nossa maior atenção possível, plena, naquele momento e consciente, a gente vai ganhando essa habilidade de tomar boas decisões. E por que a gente está falando disso? Bom, a gente continua falando do nosso pilar coragem. Se tem uma coisa que precisa de muita coragem, é tomar decisão. Olha, as pessoas, à medida do possível, a verdade é essa, elas preferem não estarem no lugar de serem elas a terem que tomar a decisão. A decisão exige, sim, muita coragem, porque tomar decisão significa assumir as consequências, não é, das ações subsequentes daquilo que foi decidido. E para bom entendedor, praticamente qualquer decisão que a gente toma, que é uma escolha, escolher é, inevitavelmente, sacrificar, abrir mão de outra alternativa. Quando a gente, por mais que a gente possa dizer, eu decidi fazer economia e direito, que seja, você conseguiu dar conta de fazer 2 faculdades ao mesmo tempo. Você não achou que precisava decidir entre economia e direito, fez economia e direito. Mas você abriu mão necessariamente de fazer qualquer outra coisa. A engenharia, a medicina, seja o que for. Então, tomar decisão é uma competência, é uma habilidade e, como toda competência, pode ser treinada e pode ser aperfeiçoada. E como que a gente pode treinar e aperfeiçoar a nossa capacidade de tomar decisão? Já falamos na aula anterior sobre o autoconhecimento. Quem se conhece, quem verdadeiramente sabe quem é o seu valor, reconhece os seus potenciais, as suas qualidades e tem a coragem de determinar: esse é quem eu sou e é isso que eu quero. Quem chegou nesse estágio, fica mais fácil de chegar no próximo nível, que é tomar decisões. E boas tomadas de decisões, elas devem ser coerentes. Se você cada vez se escolhe, as tais escolhas que você está fazendo são incoerentes, uma hora você escolhe algo que está numa direção e depois na outra, e depois na outra, vai ser difícil você construir algo, né, a longo prazo. Além de coerente, é bem bacana se você conseguir atingir uma consistência, ser consistente. O que é ser consistente? É a sua fala, as suas ações estarem de acordo com o que você acredita.
verdadeiramente com os seus objetivos finais. Você precisa ser consistente. Sei lá, dá um exemplo bobo, né? Ah, eu quero me formar engenheiro, eu quero fazer engenharia. Uma consistência seria você estudar ao longo de todo o percurso, com consistência, com firmeza, igual, sei lá, eu quero perder 20 quilos, eu quero ficar mais forte, eu quero ter uma promoção em 2 anos. Você tem que agir de forma consistente na direção daquilo que você almeja. As ações precisam ser consistentes com aquele seu desejo e coerentes, de levarem na mesma direção. Tem um ditado em português que eu gosto muito, que diz assim: devagar que eu estou com pressa. Devagar que eu estou com pressa? Exato. Porque se você tem pressa, você está firme no seu propósito, do que você quer fazer, aonde que você quer chegar, é bom você tomar decisões com bastante consciência, com bastante clareza da consistência que elas têm com o seu objetivo. Você tem que ver se, desculpa, uma vida bebendo, saindo, fumando, vida louca toda semana. Isso não é consistente com a pessoa que quer se formar em 5 anos, com lauda, sem reprovação, ser o primeiro da turma. De verdade, ninguém é obrigado a ser o primeiro da turma, ninguém é obrigado a ser engenheiro, ninguém sequer é obrigado a frequentar a faculdade, ok? Não tem juízo de valor aqui sobre o seu desejo. Você vai desejar o que você quiser, mas é sobre a consistência de você fazer escolhas que representem ações que vão levar àquele propósito que você almeja. E que essas ações, que vão ser várias, essas ações sejam coerentes, que elas se comuniquem e convirjam para o mesmo caminho. Então, devagar que eu estou com pressa é super bacana, porque vai falar o seguinte: se você tem pressa, pensa bem. Se você tem pressa, em vez de sair atabalhadamente, fazendo aqui, acolá, tentando várias coisas, não tem problema, olha só, tentar e errar. Mas, assim, tem problema de você sair fazendo sem ter a menor ideia, sem ter qualquer plano, qualquer objetivo, atirando para todos os lados. Isso é tipo nível, vou ganhar na loteria. Alguém vai ganhar na loteria, você pode ganhar na loteria, tá? Pode jogar. Mas você viver a sua vida assim vai tornar mais difícil, não é? Que você atinja os seus objetivos. Então, devagar significa refletindo sobre as suas ações, o quão alinhadas aquela ação está com o objetivo que você traçou, que você quer, qualquer que seja, e a coerência dela com as ações que você já tomou e as ações que você ainda pretende tomar. Eu gosto também de uma figura que, se vocês pegarem assim, 1,00 e elevar a 365, o valor disso é 1. Isso representa o seguinte: você não mudou nada. Dia após dia, durante 365 dias, você fez tudo igual. 365 dias depois, um ano depois, você é a mesma pessoa. Mas 1,01 elevado a 365 dá quase 38. E o que isso representa? Que a decisão, e aqui é a tomada de decisão, a decisão de implementar
mudanças, de se melhorar, se aperfeiçoar, 1% por dia. Só um. 365 dias depois, é como se você tivesse um resultado 38 vezes melhor. Você vai estar 38 passos à frente de quem não tomou as decisões coerentes e consistentes, que seja um porcentinho de melhoria por dia. Então, isso tudo são decisões que a gente toma. E talvez essas sejam as melhores decisões. As pessoas muitas vezes se perdem em grandes decisões. Hoje, e aí vem planos assim mirabolantes. E aí tudo bem sonhar alto, tá? Mas que você sonhe alto, mas que você consiga enxergar decisões que você vai tomar hoje, pequenas decisões viáveis que sejam consistentes com o seu objetivo e te levem aonde você quer. E aí, diante disso, é importante entender que decisões, como eu falei, quer tomar boas decisões, perceba, realize que você toma decisões todos os dias, mesmo. A hora que você acorda é uma decisão que você tomou. A hora que você dormiu é uma decisão que você tomou. O que você comeu no café da manhã, no jantar, é uma decisão. Se você foi para a academia malhar, foi correr na praia, ou sei lá, praticar qualquer esporte, é uma decisão. As pessoas que você mais convive é uma decisão. Você pode até falar que eu não escolho pai, não escolho mãe, não sei o quê, o cunhado, mas é uma decisão, sim, a quantidade de horas que você vai se relacionar com eles, a maneira como você vai se relacionar com eles, a decisão de ter conversas difíceis e falar com honestidade e franqueza, olha, até aqui tudo bem, mas a partir daqui eu não quero. Então, é muito importante que a gente ganhe essa dimensão da quantidade de decisões. Aí talvez esse seja o pulo do gato. Você está tomando decisões? Porque a tomada de decisão, eu acho que necessariamente tem a ver com essa consciência. Eu sei o que eu quero, e aí vem a coragem. Por que tomada de decisão está com a coragem? A coragem de admitir que cabe a mim decidir. Cora Coralina, minha musa máxima, ela tem uma poesia linda, não vou saber recitá-la de cor, mas quem for procurar vai encontrar, mas ela fala algo mais ou menos assim, que cabe a mim decidir entre rir e chorar, ir ou ficar, porque o que mais importa no caminho da vida, eu descobri que é o decidir. Então, inspirada nas sábias palavras de Cora Coralina, uma das mulheres mais incríveis e corajosas aí que tem, a gente precisa reconhecer que ficar é uma decisão, ir é uma decisão, chorar é uma decisão, rir é uma decisão. Mas só é uma decisão se você está consciente disso. Senão, você está sendo levado, você está tipo na correnteza, você não sabe nem para onde você está indo. Eu adoro também citar um trechinho do livro da Alice no País das Maravilhas, que ela está perdida, encontra aquele gato doido e pergunta: gato, para onde que eu vou? O gato pergunta: para onde você está indo? Porque se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho é caminho, qualquer caminho serve. Então, a tomada de decisão, vou para a direita, vou para a esquerda, e, gente, ela vai depender de você saber para onde que você quer ir. Como é que você vai tomar uma decisão direita ou esquerda se você sequer tem um destino?
Então, é muito importante a gente ganhar esse reconhecimento de que, nós tomamos decisões todos os dias. É uma decisão nossa, aquele 1% do que eu vou fazer do meu dia para melhorar 1%, de estar enxergando com clareza as decisões que eu estou tomando, se elas são consistentes com o caminho que eu quero, se elas são totalmente aleatórias, eventualmente, se elas são coerentes ou se elas são conflitantes entre si, uma vai numa direção e a outra na outra, como é que você vai caminhar tomando decisões? E isso vai depender da sua capacidade de ter uma visão mínima de longo prazo. Às vezes é difícil ter uma visão de longo prazo. Não necessariamente você precisa se cobrar isso, de que eu tenho que saber onde eu vou estar daqui a 10 anos, 20 anos. Mas é legal, mesmo entendendo que as coisas podem mudar, que a gente tenha minimamente um rumo. O Jeff Bezos, que é o CEO, né, o fundador da Amazon, ele tem uma fala que eu acho muito bacana e, pelo menos para mim, foi extremamente inspiradora. Ele fala justamente dessa questão da tomada de decisão. E o que ele diz? Bom, ele era um cara jovem, de Wall Street, que ganhava muito bem. Cara com uma carreira realmente bem sucedida em Wall Street. Quando começou aquele boom, né, como falam os americanos, da internet. E é muito interessante ver a fala dele, que ele fala assim nesses termos, cara, ninguém sabia exatamente o que era aquela coisa internet. O que significa internet, o que vai ser. Tem vídeos assim icônicos do próprio Bill Gates falando como o futuro assim, sei lá, ficção científica, o que é essa tal da internet, o que essa internet vai ser capaz de fazer. Então a gente estava naquele momento em que sequer as pessoas compreendiam exatamente o que a internet iria mudar o mundo da maneira que mudou. E ele, um cara bem sucedido, tem a ideia da Amazon e pede demissão para o chefe dele. E o chefe dele fala, eles conversam longamente e tal, dão uma volta ali no Central Park. E o chefe dele fala o seguinte: olha, eu não vou aceitar a sua demissão agora, tá bom? Eu quero que você pense por 48 horas. Daqui a 48 horas, daqui a 2 dias, você vem e me traz qual foi a sua decisão. Mas o que eu tenho a lhe dizer é o seguinte: isso tudo que você falou realmente parece interessante e promissor e faz sentido. O que para mim talvez não faça sentido é que você é um cara bem-sucedido e ganha muito e está muito bem, tem já, né, você já chegou num patamar e com uma perspectiva já clara, né, de um futuro super promissor. E talvez para mim, isso que você está descrevendo é uma ótima ideia para uma pessoa que não tem essa carreira que você tem bem-sucedida, né? Meio que um aventureiro, um cara que não tem nada a perder, parece que é um bom shot, uma boa tentativa, faz total sentido. Jeff Bezos, então, volta para casa, travesseiro, também conversa com a mulher, e ele diz que ele, na condição de um nerd, ele é engenheiro, ele criou na cabeça dele como se fosse uma função regret, a função arrependimento. E ele chegou à conclusão de que a melhor maneira de tomar uma boa decisão seria uma decisão que minimizaria o meu regret, o meu arrependimento, quando eu tivesse 80 anos de idade. Ele quis se projetar, o Jeff Bezos, aos
80 anos, caso ele tivesse aberto a Amazon, e mesmo que tivesse dado errado, claro, qual seria o tamanho do arrependimento dele versus ele chegar aos 80 anos e não ter tentado. Ele concluiu que o arrependimento de não tentar seria insuportável. Seria muito maior do que o de tentar e, obviamente, vislumbrar a possibilidade de não dar certo. Porque ele tinha aquele chamado dele, dentro dele, ele tinha aquela convicção que aquela coisa ali, internet, que, real, as pessoas não entendiam ainda. A gente precisa ter esse mínimo de capacidade aí analítica, de que com o benefício da retrospectiva, se a gente tivesse a máquina do tempo, quem não abriria a Amazon, né? É muito fácil. Mas não é justo esse tipo de análise. A gente precisa realmente voltar no tempo e ver um cara com uma carreira super bem-sucedida e com um futuro incrível diante de algo que as pessoas realmente não entendiam e não sabiam do que se tratava e o que ia acontecer. Muito mérito, mas ele acreditava, ele apostava, ele tinha uma convicção de que aquilo tinha um futuro, aquilo ia mudar o mundo. E claro, quem entrou ali surfou a onda, ali era a onda de Nazaré, né? Aquela onda de, sei lá, 20 metros. Quem entrou ali realmente surfou a maior onda, eu acho, sem brincadeira, de todos os tempos, né? É a onda da Amazon e a onda do Google, de verdade, é praticamente um tsunami. Então, essa é uma forma de pensar, e ele fala, complementa aqui, que ele diz que essa função regret dele, de aos 80 anos, qual seria o tamanho do arrependimento, ele disse que foi muito bacana para fazer ele overlook, passar por cima, de detalhes do curto prazo que não vão ter a menor importância a longo prazo. E o detalhe, assim, não é tão detalhe assim, mas é que ele tomou essa decisão no meio do ano. Para quem conhece um pouquinho de mercado financeiro, isso significa que ele abriu mão do bônus dele de dezembro. E, segundo ele, no longo prazo, aquele bônus que ele deixou de ganhar é um detalhe, sem dúvida. Diante da fortuna que ele fez, aquilo é um detalhe mesmo, é real. Mas, enfim, mas numa visão de longo prazo é um detalhe. Então é isso. Boas tomadas de decisão, elas são consistentes com o nosso propósito, elas são coerentes na sua construção, elas não esperam algo magnífico e gigantesco, elas reconhecem que uma decisão que te melhore 1% é fundamental, porque justamente se você tem essa consistência, isso vai te levar muito longe, seja na sua dieta, seja no seu treino, e é claro, seja no seu conhecimento, no seu trabalho, você vai chegar lá, mas sem um propósito, tipo, sem um destino, tipo Alice no País das Maravilhas, uma boa tomada de decisão praticamente é inviável, joga a moedinha para o alto e decide.